Muito boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade da nossa leitura, do nosso estudo da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade aqui, Atos dos Apóstolos. Estou no capítulo 23 de Atos. No capítulo 21, Paulo volta da sua terceira viagem missionária, volta para Jerusalém. Paulo é preso e no capítulo 23 ainda Paulo continua preso pelas acusações dos judeus. E aqui no capítulo 23 vamos à leitura da palavra de Deus. Paulo no tumulto no Sinédrio. Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, e declarou: caros patriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus e com toda boa consciência. Quer dizer, que Paulo está querendo dizer aqui? Tudo aquilo que o Senhor mandou Paulo fazer, Paulo executou fazendo o querer do Senhor, a obra do Senhor, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho aos gentios. Foi isso que o Senhor chamou o apóstolo Paulo. O versículo 2. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo, que lhe esbofeteassem a boca. Nós entendemos aqui que o sumo sacerdote era a maior autoridade que tinha no sistema religioso judaico. Então essa era a maior autoridade entre os fariseus, entre os saduceus. O versículo 3. E diante disso afirmou que Deus ferirá a parede, pois estás aí assentado para julgar segundo a lei, e a lei mandas que seja agredido. Versículo 4. E os que estavam em redor clamou: o que ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Versículo 5. Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que o sumo sacerdote, afinal está escrito: não falarás mais da autoridade do seu povo. Versículo 6. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se punhava dos saduceus e outro de fariseus, e brandou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança e da ressurreição dos mortos. Vamos entender aqui, meus amados irmãos. Paulo agora ele vai fazer a sua defesa e ele fala: olha, eu sou fariseu, sou filho de fariseu, porque eu também sou judeu. Claro que o apóstolo Paulo, ele era, a sua naturalidade era judaica, mas ele foi criado no romanismo, Vamos se dizer assim, ele era naturalizado, ele era judeu, mas naturalizado romano, Porque Paulo foi criado aos pés do Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, assim também com os seus pais, ele era fariseu. E aqui Paulo ele vai falar a questão agora da ressurreição dos mortos, Aí nós vamos entender aqui que os judeus eles criam em anjos, em manifestações de anjos, eles criam na ressurreição. Só que os saduceus, essa parte religiosa dos saduceus, eles não criam. Então houve aqui um alvoroço por causa disso. Quando Paulo, por quê? Porque a esperança que Paulo tinha é aquilo, o mesmo que aconteceu com Cristo, E aí Paulo vai falar aqui em relação da ressurreição dos mortos. Esta é a esperança do cristão. Claro que sim, Nós como
que nós já fomos alcançados por Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Cristo, né, a graça de Cristo nos alcançou e nos ressuscitou, estando nós ainda mortos. Claro que nós vamos morrer fisicamente, né? O nosso corpo físico vai morrer, mas o nosso espírito já é ressuscitado por meio de Cristo. O versículo 7. Ao proferir estas palavras, estabeleceu uma violência polêmica entre o fariseu e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmavam que não existia ressurreição, nem anjos, nem espírito, e os fariseus, porém, acreditavam nisso. Lembra que eu falei? Os saduceus, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, em espírito. Quer dizer, o homem morreu, acabou, não existia anjos, só que os judeus criam nisso, né? Cria nisso. E muitas das vezes Cristo teve esse conflito em relação com os saduceus por causa disso, da ressurreição dos mortos. E houve então muita discussão e gritaria, e alguns mestres da lei, que eram fariseus, levantaram-se e começaram a esbranjar: não encontramos neste homem mal algum que pode garantir que não foi o mesmo um espírito. Versículo 10. E diante dos seus discursos se tornou tão acirrada que o comandante teve um receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão. Oferecido então, ordenou que as tropas descessem e tirassem a força do meio deles e levassem para a fortaleza. Então aqui houve um alvoroço. Claro que tinha a parte dos judeus que estavam com Paulo, porque Paulo defendia essa questão da ressurreição, e houve esse alvoroço, e esse do Paulo, né? Só que agora o apóstolo Paulo, ele vai estar agora perante os judeus, porque os judeus acusavam, os judeus queriam a morte de Paulo de qualquer forma. O versículo 11. E na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: seja corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, e deverá igual modo testemunhar comigo em Roma. Então, Paulo, no meio desse alvoroço, dessas tribulações que Paulo estava passando, o Senhor falou assim: olha, Paulo, assim como você testificou de mim em Jerusalém, agora você vai testificar de mim em Roma. Se nós vemos aqui, os judeus estavam querendo acusar o apóstolo Paulo, condenar a ele à morte, só que o Senhor falou assim: olha, não vai suceder coisa alguma, não vai te acontecer coisa alguma, mas você ainda vai me testificar de mim em Roma. Nós, analisando as escrituras, estudando, sabemos que Paulo, ele foi morto em Roma, mas mesmo assim ele testificou do amor do nosso Senhor e Salvador, o Cristo. O versículo 12. Os judeus tramam para matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam enquanto não teriam a vida de Paulo. E mais de 40 homens faziam parte da conspiração, e foram até os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, e rogando fizemos um juramento sob pena de maldição, para não provarmos alimentos até que mataremos Paulo. Então, aqueles judeus faz uma conspiração, faz uma trama, era por volta de 40 homens, chega diante das autoridades religiosas dos saduceus, dos fariseus, aquela cúpula religiosa, e fala assim: olha, nós queremos matar Paulo, e nós fizemos um juramento, nós fizemos uma questão de uma maldição, nós queremos a cabeça do apóstolo Paulo, então nós não vamos comer nada até que isso aconteça. O versículo 15. Agora, portanto, o juramento com o sinédrio,
solicitei ao comandante descer diante de vós, como vocês inventar como exatidão sobre o caso. Assim estaremos preparados para matá-lo antes consiga chegar até aqui. Porém, um sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza, contou tudo a Paulo. Vamos entender aqui, irmãos. Os judeus, eles não tinham autoridade para levar à condenação um homem, a não ser que seja dentro dos regimes da lei de Moisés. Um exemplo, um homem, uma mulher, era cometida de adultério, ou que seja caso assim, ele era condenada pela lei mosaica. Agora, se fosse pela uma condenação romana, assim como os discípulos, assim como os fariseus, acusaram Cristo perante o Império Romano, para que Cristo fosse condenado, até que então os judeus não tinham essa autoridade de levar a condenação de uma pessoa, assim aqui estava a situação do apóstolo Paulo. O judeu chega diante das autoridades judaicas, que eram os fariseus, os saduceus, e agora os judeus fazem esta conspiração para condenar o apóstolo Paulo à morte. O versículo 17. Porém, um sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama e dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, um sobrinho de Paulo, que era filho da sua irmã, ficou sabendo da trama que eles estavam fazendo contra o apóstolo Paulo. O que chamou um dos centuriões, que levava este rapaz, o comandante, porque tem importante a comunicar. Quando fala aqui centurião, ele era um centurião romano, que ele cuidava de 100 homens. Então, leva aquele garoto, centurião, que era um comandante, que cuidava de 100 homens. E tomando, pois, conduziu o comandante e declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e me pediu que trouxe à presença este moço, que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e levou à parte, indagou-lhe o que tens a dizer. E ao lhe revelou, os judeus combatiam solicitar que até amanhã condenasse Paulo a este sinédrio, e fugiram-se a investigar com maior precisão este caso. Não deixastes persuadir por eles, porquanto a mais de 40 deles conspira-se contra Paulo, e jurando sob pena de maldição, com não comer e nem beber, até que a vida. Agora, pois, estão prontos, apenas guardando a tua palavra de consentimento. Versículo 22. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando que ninguém o contasse e que havia revelado aquilo. O 23. Então, seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhe: preparai destacadamente de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de que rumam para Cesareia ainda esta noite, nesta 9 horas. O versículo 24. Providenciarei também montarias, e Paulo levai com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu umas cartas nesses termos. Agora, desse motivo aqui, Paulo vai ser comandado à presença do governador Félix. Então, era que comandava 100 homens, e Félix era um governador. Por que assim? Porque os romanos eles eram por províncias, né? Então, aqui Félix era o governador daquela época. Cláudio Lises, um excelentíssimo governador Félix, saudações. Quer dizer, Cláudio manda a carta para Félix, o governador. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto.
por eles, quando escrevi em favor, e com a tropa eu livrei, assim soube que era cidadão romano. Então, o que quer dizer? Paulo era judeu, naturalizado judeu, mas era um cidadão romano. Um exemplo, eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil e vou para um outro país e vou morar lá. Então eu obtenho a cidadania daquele país. Então isso aconteceu com Paulo. Entretanto, e foi por esse motivo, por Paulo ter uma cidadania romana, ele foi livre, né, por causa do centurião, porque ele tinha cidadania romana. Entretanto, desejando apurar exato motivo da acusação, levei ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado pelas questões concernentes à lei deles, mas não havia nele que justificasse a pena de morte, o mesmo de prisão. Foi o mesmo que aconteceu aqui com Cristo, né? Cristo, ele foi condenado pela acusação dos judeus, e a mesma coisa estava aqui acontecendo com o apóstolo Paulo. Os judeus queriam a condenação dele pelas leis dele, eles achavam que Paulo estava transgredindo uma lei, né? Mas perante os romanos perante o romano não tinha nada que o acusasse. O versículo 30, e quando fui informado que não havia conspiração para tirar a vida deste homem, ultimamente os seus acusadores que apresentassem uma causa dele diante de ti. E tomando Paulo com força, os levaram durante a noite o antipartide. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria, prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-se a Paulo. E o governador leu a carta, questionou-se, providenciaram, era ele a saber que Paulo era da Sicília. Ordenou ouvi-lo. Quando teus acusadores chegar também, mandou que fosse mentido sob custódia no palácio de Herodes. Amém, meus irmãos? Até amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 24, aonde o nosso irmão apóstolo Paulo vai estar perante o governador e pelas acusações dos judeus, onde os judeus queria a cabeça do apóstolo Paulo. Queria que Paulo fosse condenado à morte. Que Deus abençoe.